E aí pessoal, aqui é o Matuano. Eu estou aqui para passar para vocês um pouco sobre como criar um G-Code pelo Fusion, beleza? Eu vou estar usando aqui uma, uma caixa de redução que o mano Luizinho ele desenvolveu para o projeto de Sumo. Eu vou pegar o projeto pronto, abrir ele no Fusion e aí a gente vai ver como pegar as peças e gerar o G-Code para mandar para uma CNC a partir disso, beleza? Então, bora lá. Bom, movendo aqui para o Fusion 360, aqui a gente tem o CAD da caixa de edição que nós vamos fazer, né? A gente tem aqui algumas peças compráveis que a gente vai comprar. Basicamente toda essa parte de redução a gente vai comprar. Aqui as engrenagens exteriores, os pratos de estágio, de saída, a engrenagem central. Mas aí a gente tem algumas peças que a gente vai ter que dar um jeito ainda. Por exemplo, esses parafusos é fácil a gente encontrar. Esse anel elástico aqui também, o rolamento aqui de dentro. E aí, por fim, vai sobrar para a gente fazer, para a gente usinar o bloco do motor, esse aqui embaixo, onde a gente acopla o motor, o bloco frontal, esse aqui de cima, e o eixo ele vai ficar de fora daqui, pelo menos desse vídeo, o eixo a gente vai usinar torneando e retificando ele, beleza? Então eu criei aqui um CAD, a parte só dos blocos que a gente vai fazer usinado na CNC, que é o que interessa pra gente aqui nesse vídeo, né? Vou abrir ele aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com o nosso CAD para usinagem é sair dessa aba aqui de projeto e a gente vai vir aqui para manufatura, beleza? E aí, passando aqui para o ambiente de manufatura, a gente já vai ter várias modificações aqui em cima, né, nas ferramentas. Esse aqui está desse jeito porque eu já tinha criado uma configuração antes, mas aí eu vou criar uma aqui agora com vocês. Eu vou fechar essa daqui, beleza? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no ambiente de manufatura do Fusion é configurar, né? Basicamente, como que vai ser a nossa usinagem, como que a gente quer que as coisas aconteçam, o ambiente de trabalho, e deixar as configurações, os padrões de configuração para nossa CNC, né? Para isso, a gente vem aqui, ó, configuração aqui em cima, né? E a gente pode tanto vir aqui em nova configuração, quanto clicar aqui na pastinha, beleza? E ele vai abrir esse pop-up aqui, certo? Aqui a primeira opção é a simulação de máquina, né? A gente pode escolher a máquina que a gente quer na simulação aqui do Fusion. Quando a gente for rodar a simulação do nosso G-Code, a gente pode escolher a máquina, mas para a gente não vai fazer tanta diferença assim, tá? A gente escolhe o tipo de operação, que para o nosso caso realmente é fresagem. A gente tem outros tipos aqui. E aqui a gente vem para o sistema de coordenadas de trabalho. Essa parte aqui é importante porque ela que vai definir, vai dar toda a orientação para a nossa CNC quando a gente estiver fazendo a usinagem, certo? Então a gente vem aqui na orientação, a gente pode selecionar aqui todos os eixos e os planos de trabalho, tá? Eu vou clicar nessa segunda opção aqui para selecionar o eixo Z e plano e eixo X, beleza? Então, o que isso aqui permite? Ele vai deixar você escolher o eixo Z e o eixo X, perdão, e aí ele vai criar o plano de trabalho, ele já vai saber que o Y é o outro, tá? No meu caso é mais ou menos aqui que eu vou fazer mesmo, o Z para cima, né? Aí eu posso tanto escolher esse eixo Z aqui da origem, quanto qualquer aresta da minha peça para ser o eixo Z. E aí perceba que o eixo Z ficou para baixo, eu posso inverter ele aqui, deixar ele para cima, ou eu posso só clicar aqui no eixo Z original e aí o eixo Z já vai ficar para cima, certo? O eixo X também é a mesma coisa, ele está aqui para selecionar, né? Eu posso tanto escolher aqui o eixo X da origem, quanto uma aresta, e aí ele já vai ficar no lugar, eu posso invertê-lo aqui também se eu quiser, de alguma forma, tá? A origem do ponto é muito importante também, a origem do nosso bloco, que vai ser onde a CNC vai começar e onde ela vai parar. Então é muito importante a gente ter esse ponto e a gente saber exatamente onde que vai ter isso na parte física, beleza? Eu vou selecionar aqui, ó, ponto da caixa do bloco, e aí eu vou escolher, aqui no ponto do bloco, eu vou escolher este ponto aqui. Perceba que eu tenho um ponto onde o meu X corre para dentro do bloco, meu Y corre para dentro do bloco e meu Z para fora, tá? Isso é importante porque esse aqui vai ser meu zero. Se eu colocasse um zero aqui embaixo,
Ia ficar um pouquinho mais complicado, porque para fazer o zeramento da peça na CNC, eu teria que afundar ela até o final do bloco e depois subir. Então, deixo o zero aqui em cima, e esse ponto aqui vai ser onde vai começar a minha usinagem. Beleza? É daqui que começa. Então, a CNC, ela tem que cortar isso aqui tudo, cortar isso aqui tudo, e não precisa descer até lá embaixo. Não sei se ficou muito claro, mas acho que com o tempo vocês conseguem absorver esse conceito. Beleza? Porque o zero é onde vai começar, onde a máquina vai começar. E se eu colocasse o zero aqui embaixo, ele ia ter que furar até chegar aqui embaixo para começar realmente a manufatura. Fora que esse é um ponto que eu tenho que colocar manualmente, pelo menos na CNC da oficina, eu tenho que colocar manualmente. Então é importante que ele fique aqui para fora, tá? Aqui o bloco. Esqueci de selecionar aqui o modelo, né? A gente seleciona os nossos dois corpos aqui como modelo. E aqui no bloco, eu não vou pegar aqui da configuração anterior. Eu posso tanto escolher aqui, pelo menos para esse caso, eu posso escolher tamanho fixo, caixa de tamanho fixo ou caixa de tamanho relativo. De tamanho fixo eu dou uma largura, uma posição de modelo, né? Profundidade, altura. E ele vai me dando aqui as dimensões. Mas eu vou trabalhar com uma caixa de tamanho relativo, que ela vai ser uma caixa relativa aos corpos aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui a altura, né? Eu sei que o PVC expandido que o professor Rander tem lá no laboratório, ele tem 15 milímetros de altura. Então, aqui, ó, o meu bloco, só a peça tem um máximo de 12,5 milímetros. Para eu chegar em 15 milímetros, eu tenho que aumentar 2,5, né? Então um bloco vai ficar com a altura de 15 milímetros. Entende? Isso aqui é importante que eu tenha ele alinhado com as dimensões da peça de onde eu vou fazer essa usinagem, perdão. Certo? Então, aqui o crítico lá é a altura, né? Que eu tenho lá na minha peça. E aí eu tenho diversos outros tamanhos de X e Y que eu posso ter disponíveis para usinar essas peças lá na faculdade. Então, aqui no deslocamento lateral, não vou me preocupar tanto com esse deslocamento lateral, que é a partir aqui das paredes, né? Quanto que ele vai aumentar para os lados. Aqui eu vou botar 0,95, porque eu vou ter largura aqui e profundidade arredondadas, tá? De 84 e 40 milímetros. E a altura aqui de 15 milímetros. Não sei se ficou muito claro, mas, assim, deslocamento lateral é a partir das paredes, das extremidades aqui do meu bloco, o quanto que ele vai aumentar. E aqui o deslocamento superior é o quanto ele vai aumentar para cima, né? Acho que eu vou até aumentar um pouco isso daqui, vou botar uns 2 milímetros, mais ou menos, porque eu tenho um bom espaço aqui entre o zero e a minha peça, talvez até uns 3 milímetros, que eu vou ter um bom espaço do zero até a parede da minha peça, que eu garanto que eu não vou conseguir estragar a minha peça com o zeramento, beleza? Aqui no final é o nome do programa só, né? Aqui vai ser curso CNC, Titãs, comentário, deslocamento. Aí eu posso dar OK e ele já vai criar aqui uma configuração, ó, tá vendo? Já tem aqui minha configuração 4 e essa aqui era minha configuração 2. É na 4 que nós vamos trabalhar agora, ok? Bom, então, antes de começar aqui a realmente definir para o Fusion quais são as operações que nós vamos fazer, né, onde que a gente vai cortar, eu vou primeiro criar uma ferramenta para isso, tá? Essa parte de criar ferramenta é muito importante, tá? Não vai ser necessária sempre, depois que você configura uma ferramenta, você já pode usar ela em todos os programas que você for fazer, mas é importante que você faça, se você não tiver a ferramenta já na sua conta do Fusion. Você vem aqui, ó, você pode vir aqui em gerenciar e biblioteca de ferramenta, que ele vai abrir aqui a biblioteca de ferramentas do Fusion. Bom, nessa biblioteca aqui a gente tem, aqui nesse canto, todas as ferramentas disponíveis que o Fusion tem, né? Então aqui para fresamento a gente tem essas daqui, é uma gama gigante aqui de ferramentas. E aí a gente tem a minha biblioteca local, pelo menos, vocês vão ter a de vocês. E aí eu tenho aqui algumas
fresas aqui. Algumas que eu fiz para esse curso, né, que eu estava testando. E aqui as da configuração, né? Eu vou criar aqui na biblioteca local, eu vou criar uma nova ferramenta aqui para mostrar para vocês o processo. A gente vem aqui, né, seleciona nossa biblioteca, vem aqui nesse maisinho aqui em cima, e ele vai abrir esse pop-up aqui para você escolher o tipo de ferramenta que você vai criar. Nesse caso aqui, eu quero criar uma fresa de topo plano, mas eu poderia criar uma fresa de chanfro ou gravação se eu quisesse imprimir uma placa de circuito impresso, por exemplo. Essa daqui é a que a gente usa. Tem ferramentas de furo, de torneamento, jato d'água, uma sonda aqui, às vezes para fazer o zeramento da máquina, beleza? Então, são diversos tipos de ferramentas. A gente tem algumas ferramentas diferentes da nossa Tupia lá na FGA, e aí eu deixo aí o cargo para vocês, a tarefa de pegar as ferramentas que a gente tem lá e criá-las aqui no Fusion para a gente ter disponível já na nossa conta da Titans, beleza? Então aqui, ó, eu cliquei lá, né, na fresa de topo plano, aqui eu vou ter a descrição, né, vai ser uma fresa 2 milímetros, curso CNC, beleza? Nosso fornecedor vai ser o professor Rander, porque a fresa é dele. E aí, a gente vem aqui pro cortador. Aqui que é a parte importante, tá? A gente tem o tipo de fresa aqui que a gente pode escolher, né? Topo plano, unidade de milímetros, né? Porque a gente não é idiota de usar polegadas, tá? Rotação do fuso no sentido horário, é o padrão. Número de navalhas e o material, assim, a gente não se importa tanto com isso. Pelo menos não aqui agora, porque o material onde nós vamos fazer essa usinagem vai ser em PVC expandido, e aí a gente não precisa se preocupar tanto, porque é um material muito leve, muito macio, não vai ter perigo de sobreaquecer a broca ou de acabar estragando ou quebrando ela. Mas assim, quando você tem uma usinagem um pouco mais delicada, digamos assim, aí você começa a se preocupar e aí você pode botar aqui também. Eu acho que a fresa que a gente tem lá tem 3 navalhas só e o material aqui deixar HSS mesmo. Bom, o diâmetro que eu quero é de 2 milímetros. Por quê? Porque naquele CAD que nós fizemos, os furos mais... Os menores furos que eu tenho lá são de 3 milímetros, beleza? Os furos de menor diâmetro, de 3 milímetros. E aí com uma fresa de 2 milímetros eu consigo fazer o furo muito bem, sabe? Eu não preciso fazer Eu não faço a furação, digamos assim, direto com a broca. É como se eu estivesse fazendo uma cavidade, beleza? E aí eu consigo usar uma ferramenta só para fazer várias coisas. Aí eu vou botar aqui a de 2 milímetros, beleza? O comprimento total dela, aqui eu vou botar 40, tá? Comprimento abaixo do suporte, que é esse daqui, eu vou botar 35. Comprimento de ombro, vou botar 30. 30. Vou botar 30, isso. 30 milímetros, que é o comprimento, assim, dessa parte mais... Da parte mais fina aqui, né? Que ela dá uma engrossada aqui. Não sei se dá pra vocês perceberem. E aqui eu vou botar 25 milímetros de comprimento de navalha, tá? Isso aqui é importante que vocês percebam, que vocês se atentem a esses comprimentos aqui, pelo menos na hora de escolher a ferramenta de vocês. Porque, por exemplo, o nosso bloco ele tem 15 milímetros de altura, certo? Se a broca tiver um comprimento de navalha menor do que 15 milímetros, e um comprimento de ombro menor também, às vezes com, sei lá, comprimento de ombro de 10 milímetros, a broca ela não vai conseguir chegar até o final da minha peça, percebe? Porque o ombro ele vai pegar na minha peça. Quando a broca tentar chegar até o final, o ombro já vai estar em contato com a minha peça e aí ele vai causar... ele vai esquentar, vai... Pelo menos no caso do PVC expandido, o máximo que vai acontecer é o PVC derreter um pouquinho e ficar com um acabamento estranho ali. Mas no caso de uma peça de alumínio, talvez, pode superaquecer, né? E aí acabar estragando, danificando a fresa. Beleza? Então se atente a isso. Importante, o ideal é que só o comprimento de navalha entre em contato com a peça que você estiver usinando, tá? O comprimento de ombro e abaixo do suporte esteja sempre
em contato com o material, beleza? Então, definido esses comprimentos aqui, eixo, suporte, dados. Dados de corte aqui é uma coisa até importante a gente fazer, mas para usinagens, que nem eu já disse, usinagens mais delicadas, por assim dizer, beleza? Aqui eu vou deixar do jeito que tá. E aí eu clico aqui em aceitar. Então aqui, ó, ele já criou esse novo tipo de ferramenta para mim, que eu defini aqui, né? Fresa 2mm curso CNC. Essa oitava aqui. E aí com isso eu já tenho ela aqui salva na biblioteca, eu vou clicar aqui em fechar e aí pronto. Bom, com a nossa fresa já pronta, resta agora a gente só escolher aqui as ações, as ferramentas que nós vamos fazer, né? Perceba aqui em cima que a gente tem fresagem, torneamento, aditivo, inspecionar, fabricação e utilidades. São diversos tipos de usinagens que nós podemos fazer, né? Fresagem é o que a gente vai estar tratando aqui, mas se a gente arranjar um torno CNC, a gente consegue mexer por aqui também. Impressão 3D eu acho que a gente também consegue fazer. Eu nunca me aventurei por fazer o G-Code aqui, mas aparentemente dá. E aí são várias ferramentas, né, que a gente pode até explorar depois, mas aí o nosso escopo vai ser aqui em fresagem. Eu passei aqui só para vocês perceberem que existe essas opções, tá? Bom, então aqui para essa peça, o que eu vou fazer é fazer vários tipos de usinagens aqui, né? Usar várias ferramentas para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é. Eu vou começar aqui na configuração 4, né? Eu vou vir aqui e criar primeiramente um contorno. O que é esse contorno? Ele vai pegar a linha que eu selecionar e ele vai passar a ferramenta por essa linha. Então vamos selecionar aqui, quero fazer primeiro esse furo aqui de dentro e esse furo aqui de dentro. Então se você olhar um pouquinho aqui, ó, você vai ver que eu selecionei aquelas cavidades ali, né, para ele fazer. Nossa, é difícil de mexer aqui. Mas ele vai fazer essas duas formas aí, né? E perceba, ó, por exemplo, que nem eu estava falando para vocês. Essa curvatura aqui, o raio dela é de 1,5 milímetros. Né? Então, com uma broca de 2, a gente consegue fazer essa curvatura aqui muito bem, beleza? Então, uma coisa que vocês não viram é que quando eu cliquei ali em contorno, ele abriu esse pop-up aqui que tinha ido para outra tela. E aí eu pude selecionar aqui, né, as geometrias que eu quero contornar. Acabei selecionando uma coisa ali sem querer, mas ele não veio para cá. Beleza. Bom, por enquanto a gente não vai mexer aqui. Na ferramenta, ó, vamos selecionar aqui a ferramenta que a gente criou. Aqui na minha biblioteca. Aqui a fresa de 2 milímetros para o curso CNC. Vou clicar aqui em selecionar, né? Então perceba que eu vim aqui em selecionar, né? Abri a biblioteca de ferramentas e selecionei a certa. Aqui embaixo ele te dá o nome da ferramenta que você está usando. Para máquinas mais refinadas, ele dá a opção da refrigeração, né? Aqui os dados de corte da ferramenta, velocidade e tal, não vou mexer nisso, igual eu já falei para vocês. Aqui a geometria, né? Quero essa e essa geometria aqui. E aí agora os planos de corte. Isso daqui é importante, tá? Que vocês peguem essa visão. Vou pegar daqui de frente. Bom, a altura de folga, que é essa altura aqui em cima, o que ela é? Essa altura é para onde a CNC vai, qual a altura que a ferramenta vai, quando ela estiver dentre os cortes. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui esse contorno. Antes de eu começar esse contorno, quando ela vier do zero, para começar esse contorno, para a posição de início desse contorno, ela vai passar por essa altura, beleza? E assim, 10 milímetros desde a altura de retração é muita coisa. Eu vou botar aqui, posso selecionar a referência dela aqui, né? E eu vou para topo do bloco. E eu vou botar 10 milímetros a partir do topo do bloco, tá? Vou botar 5. 5 milímetros a partir do topo do bloco. A altura de retração. Ela é similar à altura da folga,
mas ela tem um porém. A altura da folga é entre os tipos de corte que a gente estiver usando, tá? Entre um contorno e uma cavidade, beleza? Isso daí acho que vai ficar um pouco mais claro depois quando eu for mostrar a cavidade. A altura de retração é no momento desse corte. Dentro desse contorno, vocês lembram que eu botei aqui, ó, dois contornos para ele fazer, esse de dentro e esse daqui, né? Então, quando ele for sair desse daqui e vir para esse daqui, ele vai para essa altura de retração, certo? Então, ele saiu aqui do zero, foi para a altura de folga, veio para cá, desceu para a altura de retração, aí desceu para a altura de avanço, começou o corte na altura superior, e aí terminou o corte na altura inferior, subiu para a altura de retração, veio para esse outro ponto aqui, desceu para a altura de avanço, desceu para a altura superior onde começou o corte, e aí foi para a altura inferior. Deu para pegar, mais ou menos? Então, essa altura de retração eu vou deixar ela igual à altura de folga, porque para mim não vai fazer diferença. Eu poderia botar ela diferente, poderia deixar ela aqui 4 milímetros, que dá para ver uma diferença, mas não faz diferença. Vou deixar aí 4,5 milímetros. A altura de avanço é a altura a partir da qual a CNC ela vai começar com a velocidade de avanço. Então, a velocidade de avanço é a velocidade de usinagem, basicamente. Digamos assim. É um pouco diferente, mas geralmente vai ser. E aí a altura superior é onde começa o corte realmente, e a altura inferior é onde para o corte. Então, a altura de avanço eu vou botar ela a partir do topo do bloco, eu vou botar 4 milímetros a partir do topo do bloco. E a altura superior eu vou botar no topo do bloco, 0 milímetros de distância. Perceba que não é o topo da peça, né? Porque o bloco ele vai 2,5 milímetros acima da peça. E a altura inferior eu vou botar base do bloco. E aí ela aparece aqui, ó. Então, beleza? Defini isso tudo. Posso passar para o próximo passo aqui, ó. Os passos. Vou deixar aqui passagens múltiplas. Eu poderia colocar aqui. Ele vai dar passo de acabamento também. Não preciso. Lembre-se de não deixar marcado o bloco a ser deixado. Esse bloco a ser deixado é só... Ele não vai usinar o seu bloco todo até chegar no limite da sua peça. Ele vai deixar um espaçozinho para você dar um acabamento. A gente não quer acabamento aqui, a gente não se preocupa tanto com isso aqui agora, então não vou marcar o bloco a ser deixado, tá? Tá, tudo certo aqui. Essa parte aqui mais de avulsos, né? Aqui vou botar uma rampa para ele descer. Uma rampa desse jeito aqui já tá bom. E eu clico aqui em OK. Beleza? E aí ele vai começar a computar aqui. E pronto, ó. Terminou aqui de computar. Se eu botar aqui na vista superior, eu posso ver. Tá vendo aqui, ó? Ele já usinou até o final do bloco. Então ele já vazou o bloco, né? Esse contorno, ele vai fazer esse movimento aqui. E aí, no final das contas, eu vou ter essa peça aqui solta, esse cilindro aqui solto e esse cilindro aqui solto também. E eu vou ter essa usinagem aqui na minha peça. Beleza? Aqui em verde eu tenho o bloco, né? E aqui eu tenho, aqui em vermelho eu tenho a altura de avanço, digamos assim, né? O avanço da CNC. E aqui em amarelo o recuo, beleza? Bom, a outra ferramenta que eu quero passar para vocês é a de cavidade. Então, eu vou criar aqui uma cavidade 2D, beleza? E aí, para cavidade, eu quero fazer esta face, beleza? E, deixa eu pegar a outra vista, eu quero fazer esta face também, ok? Beleza? Aqui a ferramenta já está na ferramenta que a gente criou, né? Ele já puxou a ferramenta da usinagem passada, né? Do contorno. Beleza, selecionei ali. As alturas, eu vou mexer nelas aqui de novo. Então aqui, topo do bloco, vou deixar 5. Topo do bloco eu vou botar, que foi 4,5, né?
aqui, topo do bloco 4, topo do bloco, e aqui é importante, ó, que eu realmente deixe selecionado os contornos selecionados, tá? Porque eu não quero que a usinagem vá até o fundo da peça, até o final. Quero que ela vá só até ali onde eu selecionei. Eu poderia também marcar essa altura aqui dessa face e botar aqui do topo do bloco, da base do bloco, e com deslocamento igual àquela altura. Mas eu vou deixar aqui no contorno selecionado, porque eu fiz questão de selecionar justamente essa face, né? Então vai dar certo. Aqui os passos, eu não quero o bloco a ser deixado, vou desmarcar essa opção. E isso, de resto tudo certo. Clico aqui em OK, ele vai computar ali. E aí, ó, perceba que ele já fez aqui meu bloco do jeito que eu quero. Beleza? Ele já tá ali, ó, a face que eu queria. Ela já tá ali no lugar. Não sei se deu pra ver muito bem. Bom, então agora eu vou fazer as outras, né? Para os furos aqui, eu vou usar uma cavidade também, ok? Para os furos eu vou usar a cavidade para todos esses furos aqui. São 8 furos, então aqui tem 6. Aqui da vez superior eu vou puxar os outros 2. Então, beleza, eu selecionei aqui meus furos. Eu poderia fazer com a furação, né? Mas eu tentei e para essa peça aqui não deu muito certo por causa do diâmetro da broca que eu estou usando. E para a gente trocar de broca é uma dor de cabeça. Então a gente vai se atentar a isso daí. Eu usei essa broca, tá? Esse diâmetro de broca por causa dessa parte aqui. Porque para fazer essa parte com o contorno do jeito que eu fiz ali, que deu certo, e uma broca de 3 mm não estava dando certo. Então eu tive que diminuir a broca para 2 mm e usar isso daqui como contorno, ok? A gente poderia, sim, fazer um G-code que utilizaria duas brocas diferentes, tá? Mas dá um trabalhinho na hora de trocar a broca no meio da usinagem, certo? Então, tipo assim, a gente poderia fazer um G-code para cortar tudo isso daqui e aí pro final deixar só os furos, ou começar com os furos e aí pro final cortar tudo. Mas isso dá um problema, isso dá, assim, não é que dá um problema, mas precisa ser uma pessoa que realmente saiba trocar a broca sem desalinhar a máquina, tá? A nossa máquina ela não é tão boa que para ficar trocando as ferramentas assim, então é um pouco chatinho, tá? Mas é uma coisa que dá pra gente estudar e, bom, quem sabe vocês desenvolvam essa técnica estudando, né? Bom, desmarquei aqui o bloco a ser deixado, né? Aqui, posso dar um OK. Ele vai calcular tudo e aí perceba que nós já temos aqui os nossos furos, né? Eu gosto sempre de ver aqui pela vista superior, porque eu vejo exatamente aqui se ele está vazado, se ele não está vazado, tá? E aí perceba, uma coisa que eu não tinha percebido, é que esses furos aqui, eles não são vazados, né? Assim, deixa eu clicar aqui fora, ó. Eles não são... O diâmetro superior deles não é igual ao diâmetro inferior. Tá vendo? Então, muito legal. Um dos motivos do porquê a gente usar essa ferramenta aqui de cavidade para fazer essa usinagem aí, que ele já fez isso. Beleza? Bom, já está quase terminando aqui, né, o nosso desbaste aqui, nossa usinagem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta muito boa, que é o desbaste adaptativo, tá? Ele basicamente faz aqui o contorno que você quer do jeito que você quer. Então, ele é muito fácil, tá? Ele é muito bom de usar. Ele serve para você fazer bastante coisa, mas é sempre bom você conhecer os outros para não ficar só jogando desbaste adaptativo em tudo e às vezes pode dar errado, tá? Então eu vou vir aqui, né?
minha configuração. Eu vou aplicar aqui um desbaste adaptativo 3D dessa vez, porque ele vai fazer esses relevos aqui também. Ferramenta, beleza. O limite de usinagem, deixar só ali o meu bloco, né? E aí, na verdade, vou botar aqui a silhueta, essa aqui e essa aqui. Ferramenta centrada no limite, pode ser. E aí eu quero que ele usine só essa parte aqui, eu não vou me preocupar com ele usinando todo o bloco, tá? Isso aqui é bom porque a gente economiza tempo, né? Em vez dele usinar todo o bloco até chegar nessa face, ele vai usinar só essa parte aqui, beleza? Então, aqui ok, as alturas, né? Que eu quero, então aqui vai ser do topo do bloco 5, altura de retração do topo do bloco 4.5, altura superior ao topo do bloco, e a altura inferior vai ser deixa eu clicar aqui na seleção e aí eu vou selecionar essa daqui como minha altura inferior, beleza? Só para eu garantir que ele não vai passar disso daqui, ok? Então, tá. Os passos: tolerância, ok, carga ótima. Não quero o bloco a ser deixado. Uma rampa, beleza? Rampa é sempre bom porque a rampa, eu tenho a impressão de que ela diminui os esforços ali da ferramenta, beleza? Isso daqui pra gente, na verdade, não faz diferença, né? Porque a gente tá trabalhando com material super flexível, que é o PVC expandido, super mole, super fácil de usinar. Então, clica aqui em OK. E tá vendo como é que é fácil? Ele computa tudo e você nem precisa ficar passando muita coisa. Ele já vai fazer as nuances aqui de face, de faceamento aqui, tudo direto já. Bom, ele terminou de carregar aqui, né? Demorou um pouquinho, porque esse daqui é um pouco mais complicado, né? Essa geometria e tal. Mas aí, ó, perceba que ele usou exatamente o nosso bloco, tá? Com a ferramenta centrada aqui no limite. Então ele passou um pouquinho, mas passou só o diâmetro, o raio da ferramenta. Não foi nem o diâmetro, foi só o raio. Ele já fez tudo, basicamente, né? Ele fez as nossas faces aqui de cima, a face aqui de baixo e essa alturazinha aqui, né? Eu poderia ter feito a peça inteira com ele, mas não seria tão divertido assim, não seria muito bom para mostrar para vocês. E aí, por fim, a última coisa que falta é tirar a peça aqui do bloco, né? Então, para isso eu vou usar mais um contorno. Só que dessa vez eu vou pegar aqui, ó, os contornos aqui de baixo, tá? E aí vai ser um pouquinho diferente. Fresa a mesma coisa, né? Aqui a gente não vai trocar a fresa. Aqui eu vou usar essas guias. O que são as guias? Tá vendo aqui, ó? Ele criou, quando eu clico na guia, ele cria esse bloquinho aqui, que é basicamente um pad, um excesso de material que ele vai deixar a peça em contato ainda com o bloco para não dar erro de usinagem, sei lá. A fresa tá passando aqui assim, tá terminando e aí bem aqui assim a peça já tá meio bamba, já tá tremendo muito porque ela não tá conectada com o bloco. E acaba que eu estrago minha peça ou ela sai e dá algum problema. É como se fosse um suportezinho para garantir que a peça vai ficar no lugar. E é sempre por isso que a gente começa sempre pelos furos. A gente faz primeiro os furos aqui de dentro, né? Tudo que tiver dentro da peça a gente faz primeiro e por último a gente corta ela do bloco, beleza? Então vou botar aqui essas guias, né? O material que a gente vai estar fazendo, como um material mais macio, é um material fácil da gente tirar essas guias, né? Se fosse um material muito duro, talvez fosse difícil, a gente teria que cortar elas com uma lixadeira, com alguma coisa. Mas é sempre bom você botar, tá bom? Largura da guia 2 mm, tá de boa. Meio milímetro de altura, por distância. Eu posso trocar aqui, ó, por número de guias, aí eu posso colocar, sei lá, 20 guias por contorno.
E ele vai botar 20 guias. Eu posso botar 16 guias por contorno. Posso botar 8 guias, que aí fica 2 em cada face. Beleza? Posso mudar aqui. Bom, tranquilo aqui, as guias. As alturas, novamente, é a mesma coisa. 5 milímetros. Aqui o topo do bloco. 4.5. Altura de avanço. 4. Altura superior, topo do bloco. E aqui a base do bloco. Aqui o bloco a ser deixado está desmarcado. E aí eu vou criar aqui uma rampa. Beleza. Então aqui eu posso clicar em OK já. E bom, a gente terminou aqui nossas peças. Tanto é que se você olhar aqui de cima, ó, ele já está... perceba que ele botou aqui, ó, as guiazinhas estão aqui. Então, tudo certo já a nossa peça e a gente já poderia mandar usinar. Beleza? Perdão, ainda não. Tipo assim, a gente fez toda a usinagem, assim, todo o passo que a CNC tem que fazer e agora a gente tem que gerar o G-Code, né? A gente pode, aqui em ações, a gente pode simular com máquina e pós-processar, né? Esse gerar aqui, ele vai carregar todos essas usinagens que a gente fez. Mas vamos aqui em simular só para eu mostrar para vocês como é que funciona a simulação. Tá, ele vai abrir aqui, ó, essa aba aqui com um bloco branco, beleza? Aqui embaixo, a gente tem todos os tipos de usinagem que a gente fez, tá? Então, a gente tem aqui o contorno. Fica aparecendo a barra de tarefas aqui. Contorno. O que mais está pegando aqui é o contorno. Você veja que contorno 2.7D está pegando muita coisa. Sai aqui da simulação, eu estava simulando só o contorno. Eu clico aqui em configuração e daí eu venho aqui em simular. Porque ele pega todo o as nossas usinagens que a gente fez, né? Então aqui eu tenho contorno 2D5, a cavidade, aqui o adaptativo. Você vê que o adaptativo é o que mais consome tempo de usinagem, né? E ele está consumindo o quê? 9 minutos. E aqui por final, o contorno final, né? Nossa usinagem toda, cadê ele? Mostra aqui. Aqui ó, tempo, não, é uma operação. Aqui ó, o tempo de maquinação é 28 minutos, beleza? Então, para fazer todas essas peças com essas velocidades, gastaria 28 minutos, simuladamente, né? Idealmente. Claro que na máquina isso vai ter uma variaçãozinha, mas é pouca coisa, hein? Imagem nisso daí. E aí, ó, eu posso dar um play aqui e ele vai mostrar todo o processo. Eu posso aumentar a velocidade aqui ou diminuir a velocidade. Eu vejo certinho como que está acontecendo esse processo. Acho que eu zoei ali o negócio. Deixa eu ver. Aí você vê ele usinando. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a rotação. E aí pronto, terminou. Beleza? Então aqui você pode ver quaisquer eventuais problemas que pode dar. Você pode ver aqui na simulação. Eu vou sair aqui, né? Já fizemos o que nós precisávamos ver aqui na simulação. E aí, por fim, eu vou gerar o G-Code. Eu vou fazer o pós-processamento, né? Eu venho aqui em ações e pós-processar. Aqui já tem o nome, né, do arquivo. A pasta de saída, né? Eu vou escolher aqui uma pasta. Eu vou botar aqui no meu computador, vou salvar na minha pasta da Titãs. No Sumo, CAD, redução. Pronto. Aqui eu venho escolher aqui, Titãs, Sumo, CAD, redução. Vou selecionar essa pasta aqui, curso CNC Titãs, né? E aí aqui, ó, o pós-processador é importante, né? É bom você ter um pós-processador alinhado com
a sua máquina. O Fusion ele tem uma biblioteca de pós-processadores, né? Então você tem diversos pós-processadores aqui. O que a gente usa lá, pelo menos na CNC do Render, que a gente tem lá, é esse da Artsoft, o Mac 3000, beleza? Perceba que você tem o Mac 3 Turnig, que seria, eu imagino que para tornos, o WaterJet, e aqui eu tenho o 1000, que é o de milling, né? Eu já tenho ele aqui no local, né? Vou selecionar ele. E já tá aqui, ó, beleza? E mudou de novo a pasta. Beleza. E eu posso processar aqui. E ele já criou aqui, né? Ele é bem rápido para isso. Se você quiser, você pode visualizar o código e procurar qualquer tipo de falha que tenha. Eu vou abrir aqui no Visual Studio Code. E você pode ver, ó, é bem fácil, né? Você encontrar erros, se você quiser. Eita, eles são só muitas linhas. 32 mil linhas só. 32.667 linhas de G-Code. Mas você pode revisar se você quiser, né? Eu vou fechar aqui antes que eu estrague ela. E... Bom, por hoje é isso, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Sugiro que vocês explorem bastante essas ferramentas aqui do Fusion. Tá? Furação aqui, reconhecimento de furo. Furação, se vocês quiserem procurar. Esses desbaixes 3D aqui, eles são muito bons também. Você fazer, às vezes, contornos radiais, né? Espirais. Como se fossem bolinhas. E aqui a gente tem os contornos 2D, né? Eu dei só uma passada por alto para vocês terem uma noção assim mais ou menos de como fazer, mas tem muita coisa aqui a mais para vocês explorarem. Dá para fazer relatório de tempo de maquinação, de ferramentas. Dá para você simular com a máquina para saber se vai dar certo. Isso daí, claro, se você tiver o modelo da sua máquina aqui. Mas dá para você criar o modelo da máquina, né? Inclusive é uma coisa que eu acho bom vocês já irem começando a pensar em fazer para a CNC da Titãs. Ferramentas aqui, né? Todo tipo de ferramenta que a gente poderia criar ou fazer, ó, ferramentas de forma. Então, dá para vocês perceberem que é uma coisa assim bem com muitas opções, não diria que é a mais completa, né? Que eu ainda não explorei tudo, mas tem muita coisa que dá para você fazer aqui. E ele tem uma comunidade, uma documentação boa até. Tem muita gente usando ele na internet toda, então vocês conseguem achar bastante material. E é por aqui eu me despeço. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E boa sorte aí nos projetos. Até mais.